Amanhã, na quinta-feira, o Fluminense enfrenta a LDU no Maracanã pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. E essa será a quarta final consecutiva do Tricolor no maior estádio do mundo. E sobre esse assunto, eu vi uma reportagem no site do GE, no Globo Esporte, que eu acho que o Tricolor vai ficar até um pouco animado. Porque geralmente, quando se fala desse assunto, Fluminense e LDU, já o título, seja de uma reportagem ou mesmo de um vídeo, o torcedor do Fluminense não tem boas lembranças, por isso nem sequer começa a leitura ou começa a assistir o vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer um lado positivo para o torcedor tricolor. Então eu espero que vocês gostem. Tem uma outra informação importante antes de eu começar aqui. O John Kennedy está de volta. John Kennedy, que foi o cara que decidiu vários jogos de mata-mata do Fluminense, especialmente aquele na Libertadores. Mas vamos lá, ó. Fluminense venceu as últimas 3 disputas por título que teve no Maracanã. É uma outra visão sobre a final do Fluminense contra a LDU. Tendo a LDU pela frente na próxima quinta-feira, amanhã, hoje é quarta-feira, dia 28, amanhã é quinta-feira, dia 29, Flu vem de conquistas no estádio nos últimos 2 anos. Foram 3 conquistas nos últimos 2 anos. Você que é torcedor tricolor se lembra muito bem. Se você não é tricolor, vamos te contar aqui nesse vídeo. E olha só, óbvio que não tem como a reportagem começar sem citar aquelas 2 finais que o Fluminense perdeu para a LDU do Equador, seja lá na final da Libertadores em 2008 e também na final da Sul-Americana em 2009. Mas olha só, é bom entender que os jogos do Fluminense, contando já esse de ida da Recopa, os 3 jogos o Fluminense perdeu. Foram 3 derrotas lá na altitude. E não só o Fluminense, como eu lembrei aqui também do caso do Flamengo, que foi campeão da Libertadores em 2019. Chegou a perder o primeiro jogo para o Emelec, que é lá também do Equador, lá em Quito, né? Na ida, depois venceu no Maracanã. Mas na fase de grupos o Flamengo também perdeu para a LDU, naquele estádio deles, lá em cima, lá no Equador. Então é muito normal, é extremamente comum um time brasileiro chegar lá e ter bastante dificuldades, especialmente o Fluminense, de vencer o time lá. Só que a diferença é que quando a LDU veio jogar com o Fluminense aqui, perdeu, seja na final da Libertadores, só que aí ganhou nos pênaltis, seja na final da Sul-Americana, que perdeu por 3-0, então ganhou no saldo de gols, porque havia vencido o Fluminense por 5-1 lá na altitude. Então é completamente normal o time brasileiro perder para a LDU lá em Quito. Só que aí, ó, o torcedor do Fluminense também tem um retrospecto positivo para se apegar. Contra a LDU também, como eu já falei, as 2 vitórias aqui. Como perdeu de 1-0, o Fluminense pode vencer aí por até 2, pode vencer por 2 gols de diferença, algo que não precisava nas outras finais, que teve que vencer por 3. No caso da Sul-Americana foi por 4, né? O Flu venceu os últimos 3 títulos que disputou no Maracanã. Tá aqui o Diniz com o John Kennedy, que tá de volta. E vamos lá. O estádio foi importante para o Fluminense nas últimas 2 temporadas. Foi lá que o Fluminense venceu o Flamengo nas 2 finais do Carioca e também derrotou o Boca Juniors. Vamos relembrar aqui as finais contra o Flamengo na final do Carioca de 2022, isso sem contar os turnos, tá? O primeiro jogo o Fluminense ganhou por 2-0, depois na volta foi 1-1. E aí no ano passado, né, 2023, a final que o Fluminense também derrotou o Flamengo na final. No primeiro jogo chegou a perder por 2-0, mas na volta goleou por 4-1. E a final com o Boca Juniors do Maracanã foi recente, já fiz vários vídeos sobre essa final e o John Kennedy foi o autor do gol do título. Dessa vez o Flu tendo a missão de vencer a LDU para ficar com o título da Recopa Sul-Americana após perder o primeiro jogo por 1-0 na altitude. Algumas informações sobre esse jogo de volta da Recopa Sul-Americana, que vai ser amanhã, né? O jogo vai ser às 21h30, horário de Brasília, o jogo vai ser no Maracanã, 9h30 do nosso horário aqui. E por não haver critério de gol marcado fora de casa, algo que também não aconteceu naquela final da Libertadores de 2008. Caso houvesse, o Fluminense teria sido campeão sem a necessidade dos pênaltis. Como perdeu por 4-2, marcou 2 gols lá em Quito, na volta ganhou por 3-1, diferença de 2 gols nos 2 jogos, só que a LDU fez um golzinho só no Maracanã. Como não havia esse critério na final, havia esse critério na competição inteira, mas chegava na final e já não tinha esse critério, o Fluminense acabou perdendo nos pênaltis. Nesse caso, como também não há esse critério de gol marcado fora de casa, que praticamente está sendo extinto aí no futebol, o Fluminense precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para conquistar esse título. Se vencer por 1 gol, o jogo vai para prorrogação e caso permaneça empate, óbvio que vai para os pênaltis. E outro resultado é da LDU, que vai jogar pelo empate. Eu não sei se você é um torcedor e é apegado a superstições, eu não sou nem um pouco, sou zero, além de não ser tricolor, eu sou flamenguista, mas ainda assim eu vejo que o Fluminense tem total possibilidade de ser campeão, porque esse time do Fluminense já mostrou ser resiliente, né? Já que obteve viradas aí muito boas jogando no Maracanã, contando já essa que eu falei
da final contra o Flamengo do ano passado, é que o time perdeu por 2-0 e acabou virando por 4-1. Meu palpite é que o Fluminense dessa vez vai dar a volta por cima e vai ser campeão, porque tem um time mais resiliente do que os outros, né? Na verdade, o time do Fluminense mais resiliente que eu vi na minha vida desde os anos 90 para cá é esse aqui do Fluminense. Ou seja, o time pode vir de um resultado adverso, pode enfrentar um time mais forte, mas o Fluminense consegue dar a volta por cima, seja em ter que reverter situações de jogos, né, que o time perdeu o primeiro jogo, ou seja, dentro do próprio jogo. Então, meu palpite é esse: o Fluminense vai ganhar aí pelo menos por 2-0. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like maneiro, também segue o Planeta Futebol Clube. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e também ativar o sino das notificações. Seja bem-vindo aí ao Planeta Futebol Clube, se é a sua primeira vez aqui no canal. Fica ligado aí que eu tô postando vídeo aí praticamente todos os dias. Valeu!